neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Rosa vermelha. Olhando este mundo, ele viu grande multidão andando sozinha, sem nada na mão. Sua vida foi rosa vermelha, cravada na cruz. Quem passou por sentiu compaixão. A rosa murchando, sangrando, esvaindo em dor, perdendo a cor, sem respiração. Mas o seu perfume se apega à mão que esmagou. E quem a feriu, concedeu perdão. Agora seu sangue vertendo, caindo no chão. 3 dias morrendo, houve solidão. Terceiro dia o mundo encheu-se de flores e a rosa vermelha de novo brotou. Jesus é o lírio dos vales, rosa de Saron, até seus espinhos são marcas de amor. Agora ele vive a plantar um grande jardim.
Se você quiser, será uma flor no jardim de Deus. Meus ouvintes, Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Isso é verdade. Mas uma coisa é certa, absolutamente correta, é que a natureza é uma Bíblia aberta. Ela deixa todo homem inexcusável diante de Deus. O que vale dizer? Ela não deixa ninguém ignorante acerca da vida eterna, acerca da salvação. Ela testifica, os céus proclamam a glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Agora, na verdade, o homem necessita do evangelista, necessita do evangelho, que significa boas novas. Nós temos, conforme já estudamos, 7 dimensões. Estamos vivendo as 4 primeiras dimensões. Luz, matéria, espaço, o tempo. E estas leis, através das quais você pode captar imagens e vozes, e por isso você usufrui da árvore da ciência do bem e do mal. E cabe a você distinguir o bem, aproveitar o bem. Essas leis poderiam ser uma bênção para as nações, se esse reino não estivesse nas mãos de Satanás. Um restinho que sobra para nós, ainda há espíritos religiosos, condenando um pouquinho do rádio, um pouquinho do vídeo, e assim por diante. Mas vale a pena sabermos que todos os mensageiros que realmente estão no centro da mensagem, não nos extremos, estão usando o pouquinho destas leis que nos sobra. Agora, o fanatismo, o legalismo, a falta de capacidade para usar esse pouquinho que toca para nós, e até a avareza, então leva aquele espírito religioso a condenar aqueles que usam. Mas nesse instante, nesse exato momento, a seu redor, minha irmã, está aí na cozinha, no tanque de lavar, você que está no veículo, quem sabe na lavoura, ou no hospital, em qualquer lugar dessa terra, existem imagens
e vozes ao seu redor. Então, aí está claro que estas leis estão realmente nas mãos do inimigo, porque os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Eles trabalham mais, eles são mais ousados, eles têm mais coragem, eles têm mais disponibilidade e sabem entrar no espírito da coisa. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, porque estas boas novas que temos, estas boas novas, que é a mensagem do dia, pode chegar até você, minha irmãzinha, velhinha. Eu não posso visitar, vocês sabem disso, pessoalmente. Nós temos aqueles que visitam pela igreja, os diáconos, o pastor auxiliar, mas nós estamos visitando através desta lei do rádio. Estamos aí junto de você, e mesmo pelo vídeo, estas fitas têm ido por todo o Brasil, essas fitas têm ido para a África e têm ido para outros lugares. Isto porque nós estamos na religião correta, nós estamos na religião cristã. Vocês pensam que a gente se acanha de anunciar aqui no rádio a partida de um irmão? Não, absolutamente não. Aqueles que estão empenhados somente numa linha, eles nunca anunciam aqueles que partem. Eles só têm a obrigação de anunciar cura divina. Só tem que falar de cura, não pode falar de morte. Mas nós falamos de nascimento, de crescimento, nós dedicamos as crianças, nós casamos os jovens, nós sepultamos não somente os velhos, mas também os novos que morrem. Isto porque a religião verdadeira, a religião completa de Jesus Cristo, cristã, ela é composta de morte, enterro e ressurreição. Grave isto. E a ressurreição é a justificação da nossa fé. E nós temos já a árvore, temos o sol como testemunha. Nascendo, crescendo, ressuscitando, voltando novamente. E toda a natureza, os céus, ele próprio e a terra testifica disto. É a testemunha de Deus para seu povo. Cada dia está testificando aí, junto de você. Isto quer dizer, há uma morte, há um enterro, há uma ressurreição. Por isso o cristão, na hora certa, ele diz: vem, doce morte. Ele não teme, por fim, a morte. Como São Paulo, um padre escreveu, dizendo assim, que o machado brilhava antes de ser ofuscado pelo sangue do santo, porque um machado amputou o pescoço de São Paulo lá em Roma. Pedro nunca foi a Roma, mas São Paulo morreu lá. E esse padre escreveu isto: o machado brilhava à luz do sol antes de ser ofuscado pelo sangue do santo São Paulo. Então, meus ouvintes, Paulo não temeu a morte. Ele disse: eu prefiro partir e estar com Cristo, porque isto ainda é muito melhor. Mas eu vou ficar convosco, por amor de vós. Eu vou ficar mais um pouco. Mas por último, ele declarou galhardamente, vitoriosamente:
Quanto a mim, já estou sendo oferecido por sacrifício de libação. Tenho pelejado a boa peleja, tenho acabado a carreira, tenho guardado a fé, e desde já está preparada uma coroa que o Senhor justo juiz dará a mim, mas não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isto quer dizer, a todos quantos amam a mensagem da hora, a palavra do dia, principalmente agora, a mensagem do arrebatamento. Então nós temos aí cada estação testificando sobre nossas cabeças. Nós vemos a morte, vemos o enterro e temos a ressurreição consumada. Já temos a primícia que testifica por nós. E nós sabemos que isto é a verdade. Por isso São João disse, no que é verdadeiro, estamos. O cristianismo, basicamente, é a verdade. Ele dá o seu testemunho. E a recomendação de Jesus é que todos nós devemos ser crentes. E se você é um filho de Abraão, você não pode ser outra coisa senão um crente. Porque Abraão era crente. Abraão seria chamado hoje de o crente. E ele mostra para nós que ele sim, ele é a suprema inteligência. Ele, digo, o nosso Deus, o maravilhoso Criador. Essa suprema inteligência é escondida aos sábios entendidos e revelada aos pequeninos. E ele fez isto com um propósito. Você vê que Deus não tinha por obrigação de fazer as árvores como elas são. Ele não tinha por obrigação de fazer as flores como elas são. Ele poderia ter feito isso de qualquer maneira que ele desejasse. Porém, ele as fez para dar testemunho, pois elas são testemunhas de Deus. E ele só deu o Espírito Santo com esta finalidade. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo não é dado para fazer grande homem de campanha. Grandes homens. Eu estava meditando sobre Billy Graham. E como profeta de Deus, identificou a Billy Graham. Ele identificou a Billy Graham e Oral Roberts como aqueles dois anjos que desceram a Sodoma e Gomorra. E eu pensei assim, se Billy Graham pudesse dizer para o mundo, escutem, gente, ouça a mensagem de William Branham. Ele é um profeta de Deus para esta era. Coisa que ele afirmou. Aqueles dois anjos que vieram lá no Velho Testamento, que foram a Sodoma, isso não aconteceu para termos só uma história. Era um tipo que viria a se cumprir entre os gentios. O irmão Branham identificou a Billy Graham como um anjo de Deus. E como o próprio Billy Graham reconheceu, a sua mensagem não preenche. Ela esvazia, mas não preenche. Ele próprio diz, eu venho aqui e ganho 30 mil almas. 30 mil almas para Jesus Cristo. No próximo ano eu volto, não tem nem 30 ali.
Enquanto São Paulo chegava, ganhava uma, e daí um ano haviam 30, 40, 50, aquilo multiplicava. Ele próprio reconheceu que a sua mensagem esvazia, mas não preenche. Quantas vezes Billy Graham veio ao Brasil? Quantas vezes William Branham veio ao Brasil? Nenhuma vez. Mas veja o que faz a sua mensagem neste país. Veja o que faz a sua mensagem na Alemanha, na Europa, em todas as partes do mundo. Identificando essa semente eleita e trazendo esse testemunho, estas grandes profundidades. Então, meus irmãos, nós não podemos queixar, nós não podemos nos justificar diante de Deus naquele dia, porque Deus não tem falhado conosco. Ele tem nos dado testemunhas e mais testemunhas. Todas as religiões são falsas. Isto quer dizer, são incompletas, não são verdadeiras, portanto. Mas a religião de Jesus Cristo, esta sim religa o homem a Deus, faz a verdadeira cobertura, e esse homem tem coragem de enfrentar a morte, o enterro, porque há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando de que sua tumba também será aberta. Este cristão sabe que ele tem um lugar de descanso, de gozo, onde 1000 anos é como um dia. E isto dá testemunho que nós não estamos mortos eternamente. Nossas almas não têm sono, como sono da alma, entre aspas. Na verdade, o cristão dorme no Senhor. Para o mundo de sentidos, de contatos humanos, sujeito à matéria, o espaço, ao tempo, à quarta dimensão, à imagem, aos fios, aos satélites. Porém, nós vivemos eternamente. Isso mostra a suprema inteligência de Deus, que programou e está no seu computador, no seu livro eterno, cada nome de seus filhos. E o seu está lá, minha irmã e meu irmão. Deus te abençoe com esta convicção, em nome de Jesus Cristo. Volte a ouvir a próxima programação. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa pátria, eu peregrino a viver eternamente com Jesus, que me marcava feliz destino no dia quando por mim morreu na cruz. Boa pátria, eu peregrino a viver eternamente com Jesus. Boa pátria, eu peregrino a viver eternamente com Jesus. Boa pátria, eu peregrino a viver eternamente com Jesus. Terra Santa, formosa e pura, salvo por Jesus eu cantarei em ti. Felicidade, paz e doçura terei na glória, a quando irei de aqui. Boa pátria, eu peregrino
a viver eternamente com Jesus. Vou à pátria, eu peregrino, a viver eternamente com Jesus. Maravilhosa graça, maior que o meu pecar, como poder cantá-la, como hei de começar? Pois alivia minha alma, reviva em toda calma, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandecei e glória dá. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma, o pecador falaz. Estou salvo com a verdade por toda a eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como firmamento e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha vida inútil, é maior que o meu pecado vil. O nome de Jesus engrandece